Juliana Cabral, que é um doce de pessoa, vice-campeã olímpica. E aí 70%, vamos lá, doutor, numa cirurgia de ligamento, quanto tempo o atleta em média fica parado? Bom, todo mundo viu o Neymar, né? O prejuízo que ele deu para o Corinthians em duas lesões seguidas. Fica por volta de 6 a 8 meses parado. Alguns casos chegaram a retornar em 5, mas essa normalmente é a média, 6 a 7 meses. Bom, 6 a 7 meses, 70%... Na verdade, eu não diria 70%. A gente está trabalhando com 50%, na verdade. E como é que funciona isso? Nós vimos alguns trabalhos. Tem um trabalho desenvolvido no Chile, em que mostra que, por ressonância magnética, há realmente uma aceleração na cicatrização e a integração do enxerto. O enxerto ele é passado dentro de 2 túneis ósseos, um na tíbia e outro no fêmur, e fixado por parafusos. Pela ressonância, deu para se ver que esse enxerto integra-se ao osso e forma uma circulação nele, uma vascularização, mostrando que ele está maduro. Isso com 3 meses. No trabalho americano, o que se provou é que com 6 meses, em ambos os casos, o ligamento fica melhor, fica com uma qualidade melhor, pelo menos na imagem. Você não consegue fazer uma revisão disso, né, por artroscopia, um ligamento está bom, o atleta está bem, não vai querer voltar a uma mesa cirúrgica. O que a gente percebe? Percebendo isso, o que eu fiz? Eu pedi aos meus fisioterapeutas que fizessem uma fisioterapia também em 50% do tempo. Então, todo aquele protocolo que nós levamos 6 meses, 5 meses para a reabilitação, nós passamos a fazê-lo em 50%. A Juliana foi um caso bastante interessante, como uma profissional. Ela, em 4 meses, vai disputando a final do Paulista. Quer dizer, se nós conseguimos fazer essa repetição de técnica, nós temos conseguido em todos os atletas, você veja bem, provavelmente nós não teremos mais esse vilão e esse tempo de recuperação. O atleta em 3, 4 meses já dá em volta à plena carga. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Sidney Shapiro, ortopedista, cirurgião, falando de uma nova técnica desenvolvida para acelerar a recuperação das pessoas que têm que passar por uma cirurgia do ligamento cruzado, que hoje é o grande vilão dos esportistas e também do pessoal que faz o esporte do fim de semana. Outro ponto importante, doutor, eu me lembro na década de 80, falasse muito sobre preparação física demais. Hoje o pessoal estica demais a corda do violino, prepara-se muito e isso acaba, de certa forma, prejudicando o ligamento? Não acredito que seja a estourar a corda do violino. Se não se preparar demais, ele vai ter também o seu problema. O preparo é muito importante, o equilíbrio é muito importante. O trabalho de força deve ser feito com muita importância. Se preocupava muito com alongamentos há alguns anos. Hoje a gente tem observado que o importante é fazer com que o músculo antagonista, quer dizer, você vai fazer o uso de um chute. A musculatura anterior trabalha para fazer a força do chute, mas se você não tiver uma musculatura por trás da coxa que retenha esse chute, isso vai embora. Então, é muito importante esse trabalho de força. Agora, voltando ao fator de crescimento, que é o que nós temos usado nessa técnica, é muito interessante não só no ligamento. Nas lesões musculares, a gente consegue realmente abreviar a recuperação em 50%, 70%, com uma vantagem muito interessante em relação ao que se tem hoje. Você tem ouvido falar sempre que há fibrose, né? O atleta estava lá, melhorou, porém, novamente rompeu a fibrose. Com o fator de crescimento, tem observado que as trabéculas de músculo têm se formado de maneira mais natural, sem tanta fibrose. Então, a chance de voltar a sentir uma lesão ou a dor por causa da fibrose também fica diminuta. E ele serve para cotovelo de tenista, serve numa lesão, às vezes, de ligamento no próprio ombro, entre outros locais. Claro, focando o joelho, a ideia realmente é sempre 50% mais veloz. Em meio a esta conversa com o Dr. Sidney Shapiro, é importante fazer um esclarecimento. Sempre que a gente exibe, nós e qualquer outro veículo de mídia, sempre que é exibida uma reportagem sobre medicina, é lógico que existem milhares de pessoas, possivelmente, com este mesmo problema, focado na reportagem. Então é importante dizer também aqui o seguinte: nós, do Esporte Record News Domingo, não estamos discutindo ou afirmando que esta nova técnica é a melhor ou é a mais indicada para o seu caso ou é a
grande e definitiva panaceia para esse tipo de problema. Nesta entrevista aqui, nesse bate-papo, nessa discussão que nós estamos promovendo com o doutor Sidney Shapiro, nós estamos dando ao doutor Shapiro a oportunidade de apresentar o que é uma nova terapia para esse tipo de problema. Porque, repito, sempre que se exibe, sempre que se escreve, sempre que se veicula uma reportagem sobre medicina, seja qual for a área, há milhares de pessoas com aquele tipo de problema que podem ficar pensando em casa, bom, meus problemas acabaram, esta é a solução definitiva para o meu problema e, lógico, cada caso é um caso e a primeira coisa que se deve fazer é procurar um médico especialista e conversar com o seu médico de confiança. Doutor Shapiro, feito esse esclarecimento, a gente pode afirmar que hoje o futebol tem uma incidência maior de lesões do que tinha, vamos lá, na década de 80, 70, 60, quando o futebol era mais lento, mais romântico? Olha, eu acho que não. Não? Não. Mas sempre se diz isso. O futebol hoje é mais violento, é mais rápido, é mais brucutu, é mais forte. Inclusive, nós tivemos uma discussão outro dia com o Joaquim Grava, né, que ele falou, não existia lesão de ligamento cruzado anterior na década de 80, ou no começo dos anos 80, 70. Eu acho que nós não tínhamos diagnóstico. Pois é, não existia ou era subnotificado, subdiagnosticado? Eu acho que era subdiagnosticado. Você, veja bem, você não tinha imagem, você não tinha as cirurgias, as técnicas cirúrgicas não tinham a mesma qualidade que ela tem hoje. É óbvio que também as técnicas que existem hoje provavelmente vão ser ultrapassadas no futuro. E, se Deus quiser, nós vamos ter uma célula-tronco que vai fazer um ligamento especial e você consiga usar o que você já tem de estrutura, ou até dentro do fator de crescimento, usar o próprio ligamento que já existia ali, guiado por alguma coisa para que ele cresça na sua posição correta. Entre outras técnicas que eu acho que tudo tem a evoluir. A biologia molecular hoje está crescendo cada dia mais. Agora, é o que você disse, né? No passado, você não tinha ressonância, você não tinha uma técnica adequada. O jogador com uma lesão está bichado. Era o termo do bichado, né? Esse cara não serve. Não existe mais o jogador bichado hoje? Eu acho que existe, claro que existe, porque essas lesões também levam ao desgaste mais precoce. A junta nunca fica como era, 100%. Então há um desgaste mais precoce. Existem alguns atletas que não conseguem, inclusive, ganhar tônus muscular. É muito importante que você tenha todo um equilíbrio para isso. E você disse muito bem, não dá para você afirmar que essa técnica seja boa para todos. É claro que nós estamos procurando a técnica ideal. Dizer que o fator de crescimento é a solução, eu acho que ele hoje é um grande colaborador. Mas se nós fizermos num paciente, e, de acordo com o tempo, observando através de ressonância, você percebe que aquilo não está integrando mais rápido, esse cidadão vai ter um retardo nessa técnica. Então não dá para dizer, todo mundo vai ter o mesmo resultado. Porque se fosse assim seria ótimo, né? Na medicina você tem bons, maus resultados e tem às vezes os excelentes. Nós estamos procurando realmente a excelência em termos de resultado. Isso é uma coisa tão importante, né, doutor Shapiro? Porque a gente vê jogadores com... bom, a reportagem do Tomé mostrou as famosas pernas do Garrincha que eram viradas, eram dois arcos. As duas para o mesmo lado. Né? Eram dois parênteses. Só entre parênteses, essa forma é considerada um joelho em vendaval. É como se batesse um vento e levasse tudo para o mesmo lado. Então, aí se hoje você operasse o Garrincha, era possível que ele ficasse bonzinho... E ruim de bola, né? E ruim de bola? Eu acho que sim. Existem casos assim? Eu vi há muitos anos atrás, era um garoto lá na Hebraica, jogava futebol de salão, o apelido dele era Garrinchinha, tinha a perna torta. Ele jogou muito bem, jogava muito, muito. Era um garoto que tinha um futuro provavelmente brilhante. Foi feita a osteotomia, né, a mudança do eixo daquela perna dele, nunca mais ouvi falar dele. Não sei se veio a jogar bola, mas ele realmente desapareceu. Eu acho que algumas coisas, elas são da própria pessoa. Se o Garrincha talvez não tivesse a dificuldade que ele tinha, talvez ele não conseguisse fazer os dribles que ele fazia. Então, fica muito no talvez. É o si, né? No futebol tem muito si. Mas existe essa possibilidade? Existe. Doutor Sidney Shapiro, ortopedista, cirurgião, muito obrigado pelos esclarecimentos. Voltamos a dizer, é mais uma opção, é uma alternativa. Tivemos aqui a oportunidade de conhecer uma novidade na terapia dos problemas de joelho
Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado a você. Sucesso aí na sequência da carreira. Esperamos realmente chegar com a solução. Sempre, a ciência sempre correndo atrás da solução. É verdade. Né? Até a próxima. Muito obrigado por estar aqui conosco.